Leitura do livro Sabedoria Milenar, do Shri Ravi Shankar. Introdução. Muitas coisas nos são ensinadas em nossa educação básica. Aprendemos a ler e a escrever, aprendemos um pouco de ciências, matemática, geografia e história. Alguns ainda se aventuram pelo mundo da música ou das artes. Infelizmente, o mais fundamental de todos os conhecimentos não nos foi ensinado: como lidar com a nossa própria mente e com as nossas emoções para que se desenvolvam e aproveitar, em sua máxima potencialidade, o que nossa existência pode oferecer. Nenhum outro conhecimento é mais valioso que esse para determinar a qualidade de vida de um ser humano. As crianças pequenas, que ainda não acumularam muito estresse, exibem a abundância, energia, entusiasmo, profunda felicidade e amor incondicional. Essas qualidades, que se manifestam espontaneamente numa criança inocente, demonstram a mais verdadeira e inalterada essência do ser humano. Todos nós nascemos com uma fonte inesgotável de amor e felicidade. E as qualidades não são meras emoções, são a essência de nossa existência. A verdade de nossa essência não pode mudar, ela pode apenas ser encoberta ou escondida de nós. Enquanto envelhecemos, o estresse se acumula sob a forma de toxinas no corpo e de emoções negativas na mente. O efeito do estresse e das variadas formas de lidarmos com ela resulta em uma saúde física reduzida e na consolidação de padrões mentais e emocionais pouco saudáveis. Quanto mais estresse acumulamos, mais emoções negativas, como medo e raiva, afetam nossa vida, tanto consciente quanto inconscientemente. Com a fonte inata de felicidade e amor fortemente bloqueada da nossa experiência, a mente é atraída por distrações que resultam numa felicidade limitada e efêmera, enquanto nossa atenção está habitualmente voltada mais para o passado ou para o futuro e menos para o momento presente. Na maior parte do tempo, a mente se prende se arrependendo de algum evento do passado, ou se preocupando com o futuro, ou mesmo glorificando o passado e há um planejamento de como ser feliz no futuro, não percebendo que isso nos impede de sermos felizes agora. Se você observar a mente, vai perceber como são raros os momentos em que a nossa atenção está totalmente focada no momento presente. Estar presente não é apenas estar atento ao que acontece ao nosso redor, mas estar consciente de como nos sentimos por dentro, é estarmos conectados às nossas emoções e refletirmos sinceramente em nossas interações com o meio. Os sentimentos são normalmente expressados sem serem realmente sentidos. Nós realmente dizemos "eu te amo" ou é um prazer em conhecê-lo, sem que nos sintamos assim naquele momento. Geralmente estamos falando algo enquanto nossa mente está em outro lugar. Quando alguém fala conosco, estamos ocupados pensando no que vamos dizer em seguida, ao invés de estar presente ao que a pessoa está dizendo. Podemos experimentar muito mais felicidade, amor, intimidade e prazer quando estamos totalmente presentes, mas nossa mente foi condicionada de outra maneira. Além disso, influências culturais nos condicionam a olhar para fora de nós mesmos, para encontrar a felicidade ou o amor, ou para culpar quando estamos sentindo raiva, ciúmes e outras emoções negativas. Uma vez que a satisfação real não pode ser encontrada do lado de fora, continuar a focar a nossa atenção nessa direção nos leva ao infinito ciclo de desejos. Frequentemente, as pessoas ficam desejando que algum estado de felicidade seja atingido no futuro quando alguma coisa vier a ser alcançada. A mente continuamente pensa: eu serei feliz quando finalmente tiver aquilo. Os jovens pensam que serão felizes quando se libertarem dos seus pais. Pessoas solteiras serão felizes quando encontrarem o parceiro ideal. Pessoas casadas pensam que poderiam ser felizes e se os companheiros mudassem alguma coisa em si mesmos. Outros pensam que se mudassem algumas coisas, como, por exemplo, se tivessem mais dinheiro, mais fama, um emprego melhor, uma casa melhor, quando se aposentarem, etc. O ato de ser feliz é continuamente adiado. Entretanto, a felicidade não pode ser vivenciada no futuro, apenas no presente.
Quando um desejo é realizado, podemos até nos sentir felizes por certo tempo, mas logo em seguida vem outro desejo e novamente começamos a olhar para o futuro. Não importa o sucesso, a fama ou o relacionamento que alcancemos neste mundo, a realização duradoura e profunda não é atingida nunca. Muitos aceitam esse fato como sendo simplesmente a forma como as coisas são, enquanto o significado de sua vida permanece nebuloso, direcionado para a obtenção de recompensas rasas, ou mesmo é considerado algo inatingível. O problema é que a mente deseja alegria e amor infinitos, mas todas as coisas neste mundo só conseguem nos proporcionar uma felicidade finita e temporária. Isso não significa que não devamos ter nenhum desejo, mas que precisamos quebrar o hábito de procurar a felicidade no futuro e sermos felizes com o que temos agora. O passado da nossa sociedade foi dominado pela busca por maior conforto externo, enquanto o aprimoramento do nosso mundo interior foi sacrificado. Em apenas poucas gerações, nossa civilização atingiu um progresso tecnológico espantoso, uma abundância e liberdade inacreditáveis. Mas isso não contribuiu para que as pessoas tivessem ou vivessem realmente mais felizes e repletas de amor. As tecnologias avançaram e o ritmo e as demandas da vida apenas aumentaram, gerando ainda mais estresse e tensões. Na superfície, a vida parece substancialmente melhor do que era no passado, mas se olharmos com um pouco mais de cuidado, dezenas de milhões de pessoas estão fazendo uso de medicação antidepressiva, as doenças relacionadas com estresse são epidêmicas e a grande maioria da população faz uso de estimulantes ou relaxantes artificiais, como a cafeína e o álcool, e em muitos casos de drogas, prescritas ou não, muito mais pesadas. A sociedade aceita esses desdobramentos como normais simplesmente pelo fato de que o conhecimento de como se dissolver o estresse acumulado, abrir o coração e expandir a consciência não tem estado disponível ou não tem sido aplicado. Entretanto, em vez de procurar formas de vencer essas limitações, a maioria das pessoas se limita a aprender novas formas de conviver com elas e se contenta com a felicidade limitada, ao invés de viver a felicidade e amor profundos que deveriam ser inerentes à experiência humana. Se entendêssemos melhor o funcionamento da nossa mente e das nossas emoções e regularmente dedicássemos algum tempo para mergulhar em nosso interior, não precisaríamos das diversas muletas que as pessoas usam para se apoiar. Este é o momento de voltarmos a atenção para dentro de nós mesmos, para explorarmos o que deve ser feito no sentido de desenvolver nosso potencial interior. Primeiramente, precisamos atender às nossas necessidades espirituais. A base da espiritualidade é simplesmente conhecer-nos melhor. Espiritualidade não é acessar alguma coisa que está além deste mundo, mas reconhecer que tudo neste mundo é permeado por ela. Uma experiência espiritual não é alguma coisa além deste mundo, é sentir a conexão íntima que nós temos com tudo que nos cerca e com cada pessoa neste mundo. Finalmente, a profundidade da felicidade e do amor que você experimenta neste mundo não é determinada por aquilo que você possui, mas pela qualidade do seu autoconhecimento e pela forma mais ou menos eficaz com que consegue remover os obstáculos que o impedem de experimentar a sua verdadeira natureza, ou seja, do ser que você vivenciou quando era uma criança inocente. Isso não significa que queiramos agir como criança. O que queremos é a inteligência e a maturidade de um adulto aliadas à conexão interior com a fonte inesgotável de felicidade e amor que as crianças experimentam. Nós precisamos de algo que já possuímos. Precisamos apenas nos livrar dos obstáculos para permitir que o brilho volte à tona. Entender as tendências da mente e as leis que a governam pode nos ajudar a nos livrar das garras dos hábitos e dos padrões. Entender a real natureza das emoções negativas e os motivos pelos quais elas surgem podem nos ajudar a reconhecer o que está acontecendo e trazer a mente de volta ao momento presente. Saber que você é muito mais do que apenas essa mente, estes pensamentos ou estas emoções traz à tona uma consciência expandida. Entretanto, utilizar apenas a mente para modificar a própria mente
apresenta limitações inerentes. Felicidade e amor não são simples humores que podemos tentar adotar. Felicidade e amor são a nossa mais profunda essência, muito além da nossa mera emoção, muito além da mente. A aquisição do conhecimento é essencial, mas precisa vir acompanhada de um estilo de vida saudável e de alguma forma de prática física ou mental que ajude a limpar o estresse acumulado, que é a causa do problema. Mesmo a maior autoridade em psicologia e funcionamento da mente, se estiver sobrecarregada de estresse, será incapaz de permanecer centrada durante uma tempestade emocional. Técnicas como meditação, yoga, exercícios respiratórios e a oração sincera e profunda, quando praticadas regularmente, podem ajudar a limpar o estresse acumulado, expandindo a consciência e abrindo o coração. Desabrochar por completo como ser humano é simples. O conhecimento e as práticas estão disponíveis e as pessoas precisam apenas mudar suas prioridades. Este novo milênio será provavelmente uma era de maior espiritualidade para a raça humana. Já podemos observar um número cada vez maior de pessoas na busca por respostas espirituais, questionando o significado e o sentido da vida e procurando por um sentimento de realização que venha de dentro. Ensinamentos podem ser obtidos em vários lugares, mas em última análise, cada pessoa deve encontrar o seu próprio caminho. O conhecimento básico de nossas emoções e as tendências da mente, aliado às práticas que ajudam a limpar o nosso sistema do estresse e das impurezas, nos fornece as ferramentas necessárias para restaurar a conexão com a fonte original da felicidade e amor dentro de nós. Os efeitos intangíveis da prece e da graça divina também podem desempenhar papéis significativos neste caminho para várias pessoas. A busca espiritual sempre será uma busca por novos conhecimentos e sabedoria. Enquanto adentramos a nova era que se aproxima, essa sabedoria milenar nos oferece muitas considerações profundas para prosseguirmos em nossa jornada. Essa introdução foi feita por uma pessoa chamada James Larsen. A educação correta. Proferido na celebração do cinquentenário das Nações Unidas, no ano de 1995, dizia: Almas amadas, estou muito feliz que nos encontramos aqui reunidos, debatemos as formas e recursos para trazer os valores humanos de volta à sociedade. Hoje eu enxergo a crise mundial como uma crise de identidade. Os homens se identificam com as suas profissões, religiões, raças, culturas, idiomas, nacionalidades, regiões ou gêneros. Somente depois disso eles se identificam como sendo seres humanos. A identificação limitada conduz à guerra. Por meio da educação, precisamos gerar uma mudança em nossa identidade básica. Somos todos, primeiramente, uma parte do divino, e, em segundo lugar, somos seres humanos. Isso só pode acontecer através de um correto aprendizado espiritual. Eu gostaria de fazer aqui uma distinção clara entre religião e espiritualidade. A religião é a casca da banana e a espiritualidade é a banana. Todas as religiões têm 3 aspectos: valores, símbolos e costumes. Enquanto os valores são os mesmos em todas as religiões, os símbolos e costumes variam. Hoje em dia, nós nos esquecemos dos valores e simplesmente nos apegamos aos símbolos e costumes. Apenas a espiritualidade pode nutrir os valores humanos. Ela pode eliminar as frustrações e trazer contentamento e felicidade à vida. A educação correta é aquela que cria em cada pessoa um sentimento de pertencimento com o mundo inteiro. A pessoa aprende a abraçar todas as religiões do mundo como se fossem suas, e podem escolher a prática de uma delas sem depreciar as demais. Os membros de uma família podem praticar mais de uma religião. Essa deveria ser a estratégia para o século XXI. Nos dias atuais, em que a tecnologia avançou tanto, nós temos nos preocupado muito com as necessidades espirituais e emocionais das pessoas. Nem em casa nem na escola nos ensinaram a descarregar as emoções negativas. Nem em casa nem na escola as pessoas aprenderam a lidar com a própria mente. Técnicas de respiração, pranayama, meditação e yoga podem ajudar a descarregar a tensão e emoções negativas.
e a viver no presente. O homem ou se preocupa com o passado ou com o futuro, ou fica preso na negatividade. Apenas a espiritualidade pode ajudá-lo a se livrar da negatividade e viver no presente. A oração, quando combinada com o silêncio, pode nos conectar à fonte infinita de poder no profundo interior dos nossos corações. Uma mente livre de estresse e um corpo livre de enfermidades são direitos inatos a cada ser humano. Esta grandiosa Assembleia pode traçar um plano e implementar um plano para introduzir o conhecimento espiritual nos vários níveis da sociedade, nas escolas, faculdades e centros de reabilitação. Somente assim poderemos reduzir as crises e as doenças em nosso próprio ambiente. Devido à falta de educação espiritual apropriada e à falta de entendimento abrangente de todas as religiões do mundo, o fanatismo religioso lançou suas raízes em diversas regiões. A espiritualidade, desprovida de dogmas e acompanhada da compreensão abrangente, é a real necessidade do século XXI. Este é o momento de tratar disso. A evolução humana possui 2 estágios. O primeiro é o de ser alguém, até tornar-se ninguém. E o segundo é de ser ninguém, até tornar-se todos. Esse conhecimento pode levar para o mundo inteiro o desejo de compartilhar e de cuidar. Novo milênio, a nova era. O entendimento comum da evolução apresenta o desenvolvimento humano como linear. O pensamento mostra que o homem evoluiu gradualmente de um ser bárbaro e não civilizado no começo para um ser mais civilizado, culto e aprimorado. Essa é uma conclusão estreita. Se você voltar até as primeiras civilizações humanas, descobrirá que naquela época viviam pessoas muito inteligentes. A natureza não privou geração alguma, em qualquer época, de civilização, cultura e refinamento. Naturalmente, em algumas épocas, a vida possuiu mais cultura e civilização do que em outras. Há muitos anos, o tempo era visto como uma roda ou um círculo ao invés de linear. Um círculo significa que você sempre volta ao mesmo ponto. Da Era das Trevas, você volta para a Idade do Ouro. Então, conforme o tempo passa, o conhecimento de uma civilização se perde e, em algum momento no futuro, é novamente restaurado. O que nós hoje chamamos de nova era não é nada novo, é tudo muito antigo. A mudança da era antiga para a nova era atual é uma mudança do prestígio para a autoestima. Olhe para trás, para o século passado ou para as últimas décadas. Os valores eram diferentes, as pessoas estavam mais envolvidas em se exibirem ou estarem muito preocupadas com o que os outros pensavam delas. Conforme a nova era começa, vemos os valores mudando. Na antiga era, as pessoas acreditavam que Deus estava em algum lugar lá no alto, nas nuvens. Na nova era, a ideia de que Deus está dentro de você, de que você é divino, está se tornando mais proeminente. As pessoas da nova era falam em termos de anjos e consciência, com mais ênfase em valores, no amor, na meditação. Se alguém falasse do amor há algumas décadas, as pessoas teriam pensado que era algo falso ou não científico. A era anterior era mais orientada para o intelecto. A nova era é mais orientada para o coração. Mas as pessoas ainda estão procurando algo substancial. Muito do suposto conhecimento da nova era não tem base firme e pode-se dizer que é um pouco aéreo e abstrato. Na era anterior, havia mais ênfase em coisas tais como pesticidas e antibióticos. Agora, a ênfase da nova era é de retornar para o cultivo natural, para o orgânico, ficar mais com a natureza e usar medicamentos naturais, que são novamente uma sabedoria antiga. Há algumas décadas, o yoga era visto como algo estranho e não muito digno. Sentar-se e alongar-se no chão não era algo muito popular. Atualmente, o yoga ficou muito na moda. Aonde quer que você vá, vê pessoas praticando para manter a saúde, e os cientistas documentaram os seus benefícios. O que antes era considerado primitivo tornou-se significativo, e o que antes era considerado uma tecnologia muito avançada e civilizada provou-se como destrutiva. É por isso que eu digo que o tempo não é linear, é uma roda, é um círculo, e volta para o ponto inicial. As pessoas encaram os tempos antigos como bárbaros,
Mas olhe para os brinquedos que as crianças usam atualmente. Eles não parecem ser mais refinados, civilizados? Veja os filmes da televisão. Mostraram sinais de refinamento? Nós estamos voltando para a nova era, porque nossa época chegou ao ponto mais negro. Não podemos decair mais que isso. Esta era chegou ao fim do barbarismo, não pode descer mais. Na parte mais baixa da roda, a única direção possível é para cima. É por isso que as pessoas estão ficando mais conscientes de sistemas de valores. Os pais estão preocupados com as suas crianças e seus valores e como enaltecer os valores humanos em cada pessoa. Isso foi exatamente o que os antigos rishis, sábios e santos, fizeram há milhares e milhares de anos. Você pode encontrar esses registros na Ayurveda, no Yoga e muitas outras literaturas que contêm os mesmos princípios, de uma maneira mais profunda e metódica, naquilo que é hoje chamado de pensamento da nova era. Na Índia, há algumas décadas, o canto não era algo considerado bom de se fazer em público, especialmente para mulheres. Mulheres dignas não cantariam em público. Cantar não era considerado algo muito gracioso. O primeiro produtor de filmes na Índia teve muita dificuldade para conseguir que alguns cantores viessem e cantassem, e para fazer com que os atores e atrizes participassem dos filmes. Apenas os dançarinos dos templos cantavam ou dançavam. Atualmente isso mudou. Hoje a música predomina. Os sistemas de valores mudam, e as mudanças do sistema de valores é devido à mudança de época. Nós estamos, eu acredito, em uma época muito afortunada, porque estamos saindo do barbarismo para uma era de mais confiança, mais amor, mais compaixão, mais serviço e mais cuidado pelos outros. Não apenas cuidado pelo outro, nós começamos a cuidar do planeta, coisa de que nunca se ouvia falar até recentemente. O meio ambiente tornou-se o assunto dessa década. Antes das últimas décadas, ninguém se portava com o meio ambiente. Nem mesmo se escutava essa palavra, que é tão popular para o público em geral hoje em dia. Alguém disse recentemente: não existe lugar na Terra livre de problemas ambientais. Felizmente, esta nova era nos trouxe mais esperança e mais promessas. Hoje nós reconhecemos que há algo além do material, da matéria, algo que é mais elevado do que a nossa vida rotineira do dia a dia. Nas décadas anteriores, os negócios eram o assunto principal e o amor era secundário. Hoje em dia, o amor ocupou um lugar mais proeminente. Podemos falar do amor sem nos sentirmos tímidos ou envergonhados em relação a isso. As emoções podem ser expressas atualmente, mas não era permitida a sua expressão há um século. Isso é especialmente verdade para os homens. No passado, o homem não podia expressar suas emoções porque isso era considerado errado. Hoje, expressar emoções é reconhecido e até mesmo encorajado. Amor e negócios têm uma aritmética oposta. Eles são opostos por natureza, portanto não podem se encontrar. Negócios é dar menos e tomar mais. Uma banana que vale 2 centavos é vendida por 10. Negócios é dar aquilo que vale menos e tomar mais. Caso contrário, os negócios não podem dar certo. Você não pode comprar algo por 10 centavos e vender por 5 centavos. Amor é pegar o mínimo e dar o máximo. Amor é dar mais, mas pegar bem pouco. Tanto os negócios como o amor precisam da comunicação, da troca e do acontecimento, de um acontecimento. Quando o sentimento de pertencimento cresce em nós, o amor encontra sua verdadeira expressão, não apenas como uma formalidade, mas a sua presença em nossa própria vida. Amor é ver Deus na pessoa ao nosso lado. A meditação é ver Deus dentro de nós mesmos. Ambos andam de mãos dadas. A melhor posição é combinar o antigo e o novo e adaptá-lo à vida diária moderna e às situações comuns. Por exemplo, quando as pessoas começaram a inventar os aviões, eles levaram várias décadas para chegar de fato ao projeto correto. Antes que um avião pudesse decolar, eles tiveram que ultrapassar muitos obstáculos, pois não havia um mapa ou uma fórmula disponível do passado. Não havia dicas, pois ninguém havia feito algo parecido no passado. Se fizeram, não havia registros disso. O que o conhecimento das eras antigas nos oferece hoje é um mapa do qual nós podemos fazer nossa própria pesquisa. O caminho do despertar interior é uma pesquisa individual.
Cada um tem que percorrer o caminho, e o conhecimento antigo pode nos fornecer orientação. O conhecimento será como postes de luz, mostrando-nos o caminho de vez em quando. Na comunidade da Nova Era, eu escutei muitas pessoas falarem da previsão de terremotos e de mudanças na Terra e as visões que eles têm sobre este anjo ou aquele anjo ou muitas coisas do tipo. Uma coisa que essas pessoas não entendem é o processo de Yoga Maya. Essa é a palavra que explica detalhadamente nos textos antigos um tipo de jogo mental que a mente faz, uma ilusão que vem à mente trazendo algumas visões. O Yoga Maya. Infelizmente, as pessoas acreditam que essas visões estão 100% certas. As pessoas continuam frequentando videntes para que lhes façam perguntas e coisas assim. Às vezes, essas visões podem ser verdadeiras, mas não há uma forma de confirmar as visões ou testar sua exatidão. A sabedoria antiga nos diz que essas visões podem ser apenas uma alucinação mental. Reconhecer o valor do conhecimento antigo ajuda a separar a alucinação da realidade autêntica. Fazer uso do conhecimento antigo também pode poupar a sociedade de uma pesquisa de muitas centenas de anos. Se os herboristas atuais tivessem que fazer suas próprias pesquisas para descobrir qual erva é boa para qual doença sem usar o conhecimento antigo disponível, eles levariam uma eternidade, porque existem milhões de ervas. Quando há orientação, quando há um livro antigo sobre ervas disponível, eles podem utilizá-lo como referência, e então podem experimentar como que foi dito lá, e isso lhes economiza muito tempo e esforço. Muitos ouviram sobre pessoas que têm uma visão de que o planeta vai acabar em tal data ou algo assim, e falam para todos virem à igreja e desistir de tudo e que serão levadas numa carruagem para o paraíso. A visão de tais pessoas é uma mistura dos seus próprios medos, ansiedades e desejos. A visão correta pode acontecer apenas quando a pessoa está completamente oca e vazia, o que o Buda chamou de um vazio total da mente. Para verificar o Yoga Maya, você necessita de alguém que possa lhe dizer se a sua visão está certa ou errada, se há uma pequena diferença aqui e se você está cometendo um pequeno erro ali. Aqueles que têm tais experiências poderiam também empregar mais tempo para examinar com mais cuidado e meditar mais e ir mais fundo para dentro de si. Então eles poderiam perceber uma distinção mais clara entre as ilusões das visões internas e a realidade. Esse conhecimento da discriminação é o que a nova era moderna precisa para fazer uso da sabedoria e das eras passadas.